Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Tô Fora do Meu País e Agora. Será uma sessão de lives que eu vou estar fazendo nessas 2 semanas. Essa é a próxima, tá? Cada dia às 21 horas. Eu vou estar aqui com vocês. Esse programa é feito para você, mulher estrangeira, desbloquear o seu potencial, resgatar a sua autoconfiança para se realizar onde quer que esteja. O que é a síndrome da estrangeira? A síndrome da estrangeira é o vitimismo. E por que é tão comum a gente se vitimizar, principalmente quando a gente está num país que não é o nosso, uma cultura que não é a nossa, saiu completamente da zona de conforto. Hoje se fala um tanto, sai da zona de conforto para poder ter resultado. Mas uma coisa é você querer sair, estudar, fazer um curso, investir em si mesmo para poder sair da zona de conforto. Outra é uma situação, talvez, que lhe impulsione a vir morar em outro país. Talvez a falta de dinheiro, condições melhores, favoráveis em outro país, querer mudar realmente de vida, né? Tá cansado de viver a mesmice no Brasil. Também existem situações que a pessoa vem pelo um casamento, porque o marido sofreu uma transferência e a pessoa tem que vir, então tem que deixar para trás familiares, profissão e muitas outras coisas. E também tem situações de a pessoa conheceu o marido estrangeiro e veio morar no país dele, que foi o meu caso, né? Eu sou casada com suíço. Então, a síndrome da estrangeiro, o vitimismo. Quando a gente chega aqui, é, eu já conhecia, né, como turista, então a minha imagem, a minha percepção da Suíça era muito lindo. Tudo parecendo uma maquete, tudo perfeito, tudo organizado, tudo limpo. E o meu olhar ficava muito nisso, no que era bom. E porque eu vinha como turista, então mesmo que eu percebesse o que era ruim, eu não me focava muito nisso, pois eu estava ali curtindo, passeando, me divertindo. Nunca era uma rotina, porque como você está de turismo, você todo dia faz uma atividade, então é totalmente diferente. Quando eu vim para cá, que eu passar 2 semanas, né, da euforia, que eu vi que começou a modificar essa situação. Começou ao inverno ficar mais rigoroso, neve, temperatura fria, sem sol. E ainda por cima passando finais de semana em casa. E dia de domingo, que o brasileiro é acostumado, tudo aberto e todo mundo na rua, é uma festa o domingo. O domingo na Europa é um domingo para a família, um domingo reservado, um domingo que ninguém está na rua, que tudo está fechado, que não existe movimento. E eu estou dando a minha referência de Suíça, mas eu acredito que a grande parte da Europa funciona assim também. E aí o que acontece é que começou a entrar na rotina e eu comecei a me lamentar. Porque dia de domingo eu estaria no cinema, porque dia de domingo eu estaria com meus amigos, num barzinho, numa pizzaria, poderia sair com meus pais e com meus irmãos. E tinha alguns finais de semana que eram festas, aniversário de algum amigo ou familiar. E eu em casa sem fazer nada. E aí o que aconteceu? Que cada dia eu me vitimizava mais. E isso é comum. Então, se você passa por isso, passou por isso e ainda tá nisso, saiba que é normal. A tendência da gente realmente é achar que tá tudo contra a gente, que nada tá conspirando ao nosso favor. E a gente não tem muito poder, que realmente foge do nosso controle em certas situações. Quando a gente está no estrangeiro, a gente, por exemplo, tem uma formação ou experiência profissional quando chega aqui, que faz algumas tentativas e leva não na cara, isso desmotiva. Aí faz o quê? A gente não pensa, a gente não vai olhar para a gente e dizer, não, eu posso superar isso, não. A gente vai olhar e vai dizer, esse país não está me acolhendo. As pessoas não aceitam meu diploma. Meu diploma aqui não é reconhecido. Tudo que eu fiz lá no Brasil de experiência profissional, eu tinha um cargo tão bom, de repente,
e aqui eu não consigo nenhum cargo inferior, for na mesma estrutura, e muitas vezes você tem até formações de mestrado e tudo, pós, e quando chega aqui, nenhum trabalho como vendedora você consegue. E aí começa a entrar na espiral da negatividade e do vitimismo. As pessoas não me dão oportunidade, não têm um apoio. E aí, quando vai falar com o companheiro, né, se for o caso da pessoa ter vindo através de um casamento, muitas vezes não é ouvida, não é acolhida nas dores e você se sente só. Acredita que não tem ninguém lhe apoiando, que não tem ninguém que lhe oriente, pois você pede conselho a um, pede conselho a outro. E muitas vezes até vem conselho, mas cada um dá um conselho totalmente diferente do outro e você se sente perdida e acredita ali que realmente está tudo contra você e que você não pode fazer nada. E aí, com o vitimismo vem o sentimento de inferioridade. Então, por que o sentimento de inferioridade é muito comum entre as estrangeiras? Porque perdemos a nossa identidade. Quando a gente sai do nosso país, a gente lá tinha um papel que a gente desempenhava. A gente era filha de alguém, tinha irmãos, tinha os familiares, tinha os amigos, tinha uma classe social, tinha um trabalho normalmente, ganhava dinheiro e tinha toda a estrutura, né, social e tudo, a econômica. Quando chega aqui, e lá você era nativa, que esse é o mais forte. Quando você chega aqui, você não pertence ao grupo. Você não é nativo. Você é à parte. Então é como se tivesse aqui um círculo, né? E você tivesse nas bordas. Você não conseguisse penetrar. A língua é uma barreira. A cultura é outra. Como é que você vai chegar a fazer amizades também, né? A sua parte social também foi perdida. Então, a sua identidade também fica abalada. Quem sou eu de verdade? O que é que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer nesse país? Qual é o meu papel aqui? São tantas perguntas que rondam a cabeça da mulher que ela fica sem saber por onde começar. Porque simplesmente não foi preparada para essa situação. E normalmente não existe um preparo, né? Hoje em dia até se fala em terapias, né? Para expatriado, pessoas que migram para outro país, mas pouquíssimos, eu não conheço ninguém que passou por um tipo de coach para se preparar para ir para outro país, a não ser que seja algo muito organizado, com anos de antecedência, pela uma empresa que o marido vai ser transferido e que tem esse serviço. Mas normalmente a gente vem sem preparo nenhum e a gente enfrenta um mar desconhecido. Um mar que a gente não sabe por onde vai, como entra, porque a onda está forte. E quando a gente pede apoio, algumas pessoas que estão ao redor da gente, que chegaram há mais tempo, muitas vezes desmotiva, né? Dizendo que não dá certo, que estrangeiro não tem futuro e que é melhor arrumar qualquer emprego. E aí a gente entra no vitimismo. Então, para mim, só resta trabalhar com isso e com isso e com isso. Eu vou ter que aceitar, a vida é assim mesmo, aqui tudo é difícil, esse país é horrível, as pessoas não dão nenhum apoio à estrangeira, não dão uma oportunidade. E eu pensei isso também. O papel meu de arquiteta podia ser aproveitado, nem que fosse no estágio. Como é que a pessoa não lhe dá uma oportunidade, né? Então, mas se ficarmos nessa situação de vitimismo, o que vai ocorrer com o longo da vida? O que vai ocorrer é que a gente não vai agir. Porque quem é vítima da situação, como a culpa não é minha, a culpa é do outro, então só o outro pode ter uma ação. Eu não posso agir porque a culpa não é minha. Então, como eu vou agir se, né, a questão é do governo que não faz o incentivo, das pessoas que não dão oportunidade? Então, eu digo que quem se vitimiza perde o poder, como se fosse um super-herói. Que, por exemplo, eu sou uma Mulher Maravilha, tenho um poder incrível, mas eu
desvalorizo ou então faço de conta que não existe e me comporto como um ser humano normal e comum e vivo a vida comendo, dormindo e trabalhando, sem fazer nada, só lamentando e reclamando. Então, quando a gente se vitimiza, a gente perde o poder. O que é que devemos fazer? A gente deve tomar a rédea na nossa vida, assumir a responsabilidade, não é se culpar, viu, gente? Assumir a responsabilidade é diferente, é você dizer, isso aqui não está funcionando. Eu estou querendo trabalhar, por exemplo, como arquiteta, né? Eu cheguei aqui com um diploma de arquitetura e não está funcionando pelos caminhos que eu estou indo. Estou botando currículo, não estou sendo aceita. O que é que eu devo fazer diante disso? Quais são as opções que eu tenho? Eu me qualificar aqui no país onde eu estou, nessa área? Eu olhar para o que eu tenho de dom e habilidade e tentar uma nova profissão? Eu buscar a ajuda e o apoio de um mentor, de um coach que possa me dar uma orientação? Que foi o meu caso, viu? Só saí da situação toda e ela tá aqui hoje. Então, é por isso que a gente não consegue sair do vitimismo. Mas quando a gente diz, epa, eu não tenho culpa dessa situação que se apresenta, mas quais são as possibilidades? Eu tenho poder sim de escolha, aí começa tudo a mudar. Porque você começa a ver oportunidades de vez de ver somente os desafios, o que está aprendendo, o que não está dando certo. Você tira o seu foco, né, dali o que não está bom para aqui. Talvez aqui tenha opções para mim, talvez aqui eu consiga. E o que ocorre com a maioria dos estrangeiros que começam a olhar para as opções e oportunidades, muitas vezes é que eles vão para o empreendedorismo. Vão ser autônomos também, porque dessa forma realmente ele pega tudo a rédea pelo, né, e diz: "Não, agora só depende de mim. Agora eu posso fazer minha história. Agora eu não fico mais à mercê de me contratarem e de me pagarem. Eu mesmo faço o meu caminho." Mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Porque o empreendedorismo, no começo, é uma semente. Você tem que regar, tem que cuidar para depois germinar. Você não começa, se prepara, faz o curso de formação na área que você quer trabalhar, ou faz um plano de negócios e monta o negócio e na mesma hora vai frutificar, vai encher de cliente, você vai ter um retorno. Vai ter muitas partes que você vai cair, você vai levantar, você vai olhar para frente e vai pensar em desistir. Vai dizer que não é para você. Muitas vezes você vai olhar ao redor, não tem ninguém lhe apoiando. As pessoas que você fez, amizade naquele novo país, ou até mesmo um companheiro, às vezes também não apoia. Então, é delicado, mas é o caminho que você está escolhendo para você. Então, se você escolhe hoje trabalhar numa empresa e se qualifica, aí é diferente. Então, existe o caminho do empreendedorismo que muita gente tomou, existe, mas também existe o caminho de você trabalhar numa empresa. Mas para isso você tem que se qualificar, porque se você está só mandando currículo e está levando vários nãos, algo está acontecendo. E aí você se perguntar o que é que está limitando o meu desempenho aqui. Por que eu não estou conseguindo ser chamada para uma entrevista? Ou então vou para uma entrevista e sou negada. Existem vários caminhos aí que pode ser a resposta para isso. Então, se o currículo está sendo enviado e não está sendo nem chamada para entrevista, pode ser seu nível do alemão também, que você colocou lá no currículo, a questão da empresa que você está escolhendo, se realmente está na área que você tem experiência. Você tem que analisar a situação. E se você chega aí para uma entrevista, o que é que prende para você não ir adiante e pegar aquele emprego? Normalmente, quando você foi chamada para a entrevista, o seu currículo já está apto, já é bom o suficiente, já passou pelo filtro. Então, não é o currículo, é a sua postura. E aí, a postura da vítima, ela não confia. A postura da vítima, ela não tem autoconfiança. Ela normalmente ela tá no medo,
ela tá na impotência, acha que não tem capacidade, que não tem qualificação, que a estrangeira não tem vez. E aí ir para uma entrevista com essa energia, com esse semblante, porque fica claro no seu rosto, na sua postura, no seu gesto, na forma como você fala. E aí você é negada, volta para casa triste e não sabe por quê. E acha que é porque você foi ruim no idioma, ou porque não vai com a sua cara, ou porque você é estrangeira. Não. Desde o começo ele já sabia, a pessoa que lhe chamou sabia que você era estrangeira. Sabia o seu nível do alemão, a não ser que você botou para cima, né? Se for o caso do alemão ou do inglês, do que for. Então, não é por isso, é simplesmente o seu desempenho na hora da entrevista. E o resultado que a gente tem é muito da inteligência emocional. 20% está correlacionada à nossa capacidade de inteligência, que é o QI. 80% está ligada a outras áreas, inclusive ao estado emocional, à sua inteligência emocional. Então, isso aí é que vai fazer com que você seja aceita ou não em determinada situação. A mesma coisa quando você está empreendendo. É essa a sua cabeça que lhe elimina e que faz você se sentir bloqueada, paralisada, não ir para frente, não ter coragem. Muitas vezes você está trabalhando no que não gosta e quer empreender, mas não vai para frente. Quem é que não deixa você ir para frente? Você pode dizer falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de apoio. Mas tudo isso que você está dizendo, você está botando a responsabilidade nessas situações. E o dinheiro ele não vai surgir sozinho. O apoio pode nunca vir. O tempo pode nunca sobrar. E você vai ficar. Você vai ficar paralisada. O tempo vai passar. Você vai olhar para o lado. Vai ver pessoas que chegaram no mesmo tempo que você, que estão fazendo algo e você continua do mesmo jeito. E isso é doloroso. Eu sei o quanto é doloroso. Eu também tive nesse lugar. Então é pesado você ficar colocando mil e uma empecilho. Porque essas situações aqui você não vai controlar tão fácil. Então o que é que depende? Você priorizar. Para ter tempo, você tem que dizer determinado tempo eu vou investir aqui em pesquisar, em estudar, em me especializar, fazer algo pelo meu futuro. Então, eu vou determinar que 2 horas por dia eu vou me dedicar a isso. Quem é que pode me ajudar nessa trajetória? Será que eu posso fazer um curso? Será que eu posso buscar uma consultoria? Ir para um processo de coaching, de terapia, de qualquer coisa. Se for a parte emocional, o que é que me bloqueia? Eu estou com medo, estou insegura, preciso me fortalecer emocionalmente para poder tomar coragem. Então, ter a capacidade de tomar ações, quais são as ações que eu preciso hoje desenvolver para chegar a fazer o que eu estou querendo, o que para mim faz sentido. Então, quando você começa a colocar todas as desculpas que você tem, elas perdem um poder, porque aí agora é com você, é a sua ação que vai trazer os seus resultados e não a situação externa que vai orquestrar a sua vida. Porque se for dessa forma, não vai mudar. Nem esse ano de 2022, nem para o ano, nem no outro. Vai continuar. Aí você fica esperando que um milagre aconteça, sabe? Que o marido mude, que o companheiro venha e dê apoio. Ou então que surja uma amiga maravilhosa que diga vamos comigo. Mas não é tão simples assim. Porque até a amiga, para lhe chamar para alguma coisa, ela tem que sentir em você que você tá com coragem, tá com autoconfiança, tá com garra, tá querendo fazer acontecer. Porque se você pode ter várias amigas que estão querendo empreender, várias amigas que estão pensando em lhe chamar para algo, até para trabalhar em algo que ela está montando, mas ela só vai lhe convidar se você estiver preparada para o convite. Não tem como. Eu acho que às vezes a gente fantasia demais
de que algo extraordinário vai acontecer, mesmo já aconteceu assim, de eu ver oportunidades, pessoas tendo oportunidades de um cargo, de um salário bom, mas se perderam em pouco tempo. Não mantém, não consegue manter. Porque é sobre você e não sobre as oportunidades que se apresentam. Tem gente que não tem oportunidade nenhuma, mas ela faz acontecer. Tem aquela que tem várias oportunidades e que não pega nada, porque não consegue nem enxergar. Ela só consegue olhar para o próprio umbigo, as dores que está passando, as dificuldades e não olha nada ao redor. Então, a gente vive no meio que está todo o tempo em movimento. Se a gente não se coloca em movimento, algo vai bater nas nossas costas e pode ser muito forte e doloroso para a gente ir para frente. E é isso também que muitas vezes acontece com a vida da estrangeira. Elas ficam tão paradas, às vezes, e bloqueadas, que algo vem e desestrutura tudo. Né? Pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma demissão, pode ser uma queda financeira. Então, o que você hoje está fazendo da sua vida? Se pergunta, será que eu estou realmente indo para frente, buscando, investindo em mim do lado, né, emocional, pessoal, investindo em mim também na carreira? Porque outra questão muito séria que eu vejo é que as pessoas investem muito no profissional, fazendo cursos técnicos, muitas vezes, e aí depois, quando vai partir para o mercado de trabalho, não tem estrutura para manter aquilo dali. E não é financeira somente, mas não tem estrutura de cabeça, não sabe como gerir um negócio, não sabe gerir a si mesmo, que é o pior. Porque se você não sabe gerir a você, como é que você vai gerir algo? Né? Aí você vai lidar normalmente com o cliente, quem vai empreender, ou então se vai para uma colocação num trabalho, quando chega lá, confusão com os colegas de trabalho, não sabe lidar também com o chefe fala alguma coisa, você acha ruim, e fica naquela. Então, o que é que você está fazendo hoje? Está trabalhando com quem não gosta? Acorda todo dia mal-humorada, esperando o final de semana, esperando as férias, esperando que algo extraordinário, a aposentadoria chegue. Se acha velha para fazer alguma coisa, o tempo passou, que devia ter feito logo no começo, quando chegou. Se ficar nesse pensamento, não vai agir nunca. E o tempo vai continuar passando, porque o tempo não para. O tempo não para. Se hoje a situação não tá boa, você faça alguma coisa para daqui a uns meses, daqui a um ano, você sentir que melhorou. E isso vai lhe dar um sentimento de crescimento, que é um sentimento maravilhoso. A gente pode não chegar no topo da montanha, mas se a gente está subindo e a gente olha para trás e vê que está alto, que a gente já subiu muito, isso é um sentimento bom. Agora você está lá no pé da montanha, olha para a montanha, acha desafiante, acha que não vai chegar nunca, que não tem ninguém para lhe ajudar, que você não entende como subir naquilo, que você não tem equipamento. E aí vai, dorme no pé da montanha. No outro dia acorda de novo, olha para cima. E aí vê que não tem equipamento, não tem quem ajude, não tem guia e fica lá de novo, dorme lá de novo. E o tempo vai passando. E você só olhando para a montanha. E um dia você vai olhar para a montanha e vai visualizar algumas pessoas subindo. E depois você olha de novo, vê pessoas chegando lá em cima. E aí vai ficar se sentindo mal. Porque entra no julgamento, entra na comparação, acredita que a vida do outro é mais fácil, acredita que as pessoas têm sorte. E não é sorte. Se você vê a história das pessoas que hoje estão ganhando, né, o seu reconhecimento, o seu posicionamento, está faturando o dinheiro que gostaria, que você até gostaria, é porque teve um processo, teve um caminho, existiu um investimento. Ninguém chega de paraquedas em canto nenhum, minha gente. Quando chega, cai de novo. Não tem como. Sabe? É como se é realmente uma montanha. Chegou de paraquedas, ele patina assim, bota os pés, mas não consegue se equilibrar e cai. Entendeu? A vida. A vida é assim. Se me botar hoje num cargo bem alto aqui na Suíça, por exemplo, gerente numa rede de supermercado, eu não passo um mês. Por quê? Aí diz, ah, mãe, não teve sorte, tá lá. Se eu tô lá é porque eu tenho capacidade para estar. Por mais que a gente ache que foi
Uma indicação, existe indicação no mundo? Claro que existe. Mas para você manter o seu posicionamento lá, você tem que ter capacidade, porque senão você sai. Não tem como. Não tem como me botar num cargo hoje que eu não vou conseguir. Então, para de sonhar que você precisa disso e daquilo outro. Não, você precisa de começar. Começar hoje, ir no caminho, ter um direcionamento, saber onde você está agora. Porque se você não sabe onde está, não tem como você chegar.